bem-vindo ao novo programa Momento da Graça. Eu sou o pastor Miguel, da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, no Acre. Durante mais de 25 anos, nós tivemos a transmissão do nosso programa através de uma emissora de TV local. Mas agora estamos migrando para o Facebook e o YouTube. Se você gostou do novo formato, dê o seu like, ative o sininho para ficar sabendo quando tem vídeo novo no ar. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e seguir a gente no Facebook. Também ajude a gente compartilhando a divulgação do programa e se você tiver algum tema que você gostasse que a gente abordasse, fale conosco através dos comentários. Mas é muito bom, né, ter você junto com a gente nesse novo momento que nós estamos vivendo. E no primeiro programa dessa nova época, nós falamos justamente sobre o título do programa, o nome do nosso programa. Nós demos, em 1990, quando nós começamos a usar a mídia para divulgar o Evangelho, nós demos o nome Momento da Graça porque a nossa igreja, e principalmente o nosso Deus, através da Bíblia, a sua palavra, ele insiste em nos dizer que a sua salvação é inteiramente de graça. Então nós demos esse nome, Momento da Graça, por esse motivo. E nós, independente de qualquer assunto que nós expormos aqui no canal, será sempre com graça, porque nós cremos que é assim que nosso Deus é, e nós queremos, mesmo que tenha algum assunto mais polêmico, alguma coisa que surgir, mas nós queremos sempre que seja com graça, do jeito que é o nosso Deus. E no primeiro programa nós puxamos aquele texto clássico da graça de Deus, da salvação pela graça, de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. E nós vamos novamente ler esse texto e expandir e mostrar um pouquinho o contraste com aquilo que algumas pessoas pensam, que muitas pessoas pensam que é a graça de Deus, mas que não é, de fato, a maneira que Deus pensou a sua salvação. Então, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente a leitura novamente de Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, onde a Bíblia diz dessa maneira: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isto é, Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Muito bem, no primeiro programa nós falamos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio como presente de Deus ao mundo de pecadores, para poder salvar pela sua graça, pelo seu amor infinito, a gente, nós que somos pecadores. E então nós falamos como Jesus veio, nasceu da Virgem, viveu a vida perfeita e, sendo um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, deu a sua vida na cruz, foi sepultado, ressuscitou e agora vive para que todo aquele que nele crê, como diz a própria Bíblia, tenha a vida eterna. E então, essa é a mensagem central da Bíblia, a graça de Deus, o presente de Deus, de salvação a todo aquele que nele crê. Mas tem pessoas que dizem que crê na graça de Deus, mas não é bem assim. E então eu quero compartilhar com você uma experiência agradável que eu tive com um líder religioso alguns anos atrás, e que eu
expressei isso que a Bíblia fala e também ouvi dele a sua impressão, a sua ideia do que é a graça de Deus. Então, num belo sábado à tarde, eu estava trabalhando no templo da nossa igreja e ele passou, me viu lá dentro e entrou, me cumprimentou e nós começamos a bater papo. Sentamos lá no banco da igreja, passamos muito tempo juntos, conversando. E aí eu perguntei dele, né, sobre algumas crenças e ele me perguntou, ele queria saber qual era a diferença entre o ensinamento da minha igreja e da igreja dele. E eu disse, olha, o principal é que nós acreditamos, temos certeza que Deus desenhou a salvação de graça, ofereceu a salvação de graça a nós, e é isso que nós pregamos, que Deus fez o plano e executou o plano da salvação totalmente de graça. Ele disse, a nossa igreja também. Aí eu fiz aquela careta, franziu a testa, porque eu sabia que pelo catecismo dele e pelo ensinamento da igreja dele, que era muito diferente daquilo que nós pregamos. Aí eu perguntei, então, como é que, se o senhor diz que a sua igreja também crê que a salvação é pela graça, como é? Porque eu não entendo. E ele disse, é assim, é porque Deus nos deu o batismo, é um presente que Deus nos deu a Eucaristia, Deus nos deu as caridades, as boas obras, as preces, essas coisas Deus nos deu para a gente se salvar. Então é a graça, Deus deu de graça essas coisas. Mas não é o que diz o texto. E eu então testifiquei para ele, falei para ele o que a Bíblia ensina. Porque o que é que a Bíblia diz nesse texto que acabei de ler para você? Pela graça sois salvos. A graça é uma só, não são graças. Porque na igreja dele ele crê nas graças que Deus deu. Mas a Bíblia não fala nesse termo, a Bíblia sempre fala no singular, a graça. E diz que é mediante a fé, e que não vem de vós, é dom de Deus, não é uma iniciativa, eu me batizo, eu pratico isso, faço aquilo, caridade, não sei o quê. Não, a Bíblia diz que não de obras, porque essas coisas são obras, não de obras para que ninguém se exalte, se glorie diante de Deus. Mas nós somos feitura dele, criados em Cristo, novamente iniciativa de Deus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, esse conceito é muito diferente do conceito da Bíblia de graça. A Bíblia ensina claramente isto, que Deus planejou a salvação na eternidade, executou a salvação através do seu Filho Jesus, que veio no tempo ao mundo, como diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, como diz no livro de Gálatas, e ele nos deu a salvação pronta, e não é de obras, não é através de nada que nós façamos. A salvação foi Deus que criou e deu para nós no seu Filho Jesus de graça. Então, essa é a nossa mensagem. É isso que todas as pessoas precisam saber. E quem precisa transmitir essa mensagem precisa não adulterar, não alterar, sempre levar a salvação de graça às pessoas do jeito que Deus desenhou. Então é isso que nós cremos. E na nossa próxima lição, nós vamos continuar mostrando a extensão dessa graça dentro dessa mesma ideia. E eu espero que você esteja junto, acompanhando sempre, comentando se você quiser, divulgando também, compartilhando com outras pessoas, porque nós queremos que todas as pessoas tenham salvação de graça, do jeito que Deus desenhou. Deus abençoe você e até a nossa próxima lição.